Hoje a gente vai ver por que que as rotas dos aviões parecem estranhas nos mapas. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai resolver um mistério. Me fizeram esta pergunta no Twitter. Por que que esse Emirates faz essa rota maluca para ir de Dubai para Los Angeles? A minha resposta foi que a Terra não é plana. Mas é sempre bom explicar um pouquinho mais detalhadamente, não é? Então vamos lá. Mas, em primeiro lugar, eu não vou explicar tudo sobre uma projeção de um mapa. Mas é preciso que vocês entendam uma coisa. A Terra é uma esfera. E você projetar uma esfera em um plano, para você conseguir enxergar o formato de uma esfera em plano, isso gera distorções. E caso vocês não conheçam a Embraer, ela está aqui. A Embraer aqui, ó. Ela está tentando subir pela minha perna. Existem diversos tipos de projeção de mapa. A mais conhecida que tem é essa projeção aqui, que é o que o Google Maps usa. Ela é a mais conhecida, mas ela não é necessariamente a melhor, porque ela gera distorções incríveis, como por exemplo, o tamanho da Groenlândia aparece maior do que o tamanho do continente africano, sendo que a Groenlândia é 15 vezes menor do que o continente africano. Aliás, dizem que essa projeção aí foi feita por europeus, em detrimento dos países subdesenvolvidos. Mas eu nem quero entrar nessa seara política aí, tá? Eu só quero que vocês entendam que um mapa é uma projeção de uma esfera em plano, tá? Quando você enxerga a Terra como um globo, aí essas rotas dos aviões passam a fazer todo sentido, ao invés do que essas pessoas aí querem fazer você acreditar que os pilotos estão bêbados. Se você for ver no mapa da Terra plana, os pilotos estão bêbados, eles fazem coisas que não tem nada a ver eles fazerem. Se o Mano tivesse por aqui, ele ia perguntar o seguinte: como é que um avião consegue navegar em cima do polo se a bússola, todo mundo sabe que uma bússola fica maluquinha, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, né? Então como é que o avião consegue fazer um voo sobre o polo? Bom, para explicar isso, é preciso que vocês entendam que os aviões possuem um sistema inercial de navegação. Então, antes de navegar, primeiro o avião precisa saber onde que ele está, né? Como é que ele sabe disso? Vamos ver. Olha aqui, quando a gente vem aqui no FMC, a gente tem a posição. Então, o próprio avião já sabe qual é a última posição que ele estava e qual que é a posição que o GPS diz que ele está. Só que GPS para o avião não... Assim, o avião não confia plenamente no GPS, entendeu? Porque o GPS pode sofrer uma pane e você não pode ficar sem saber onde que você está. Então, como se resolve isso? Com o sistema inercial, que vocês já ouviram falar bastante sobre ADIRO. Então vamos ligar o ADIRO para ver o que acontece. Percebam que não tem nada indicado aqui. Essa tela é uma tela usada para navegação. Por que não tem nada indicando? Porque o avião não sabe, não pode confirmar exatamente a posição que ele está. Primeiro tem que ligar o ADIRO. Então, agora já apareceu uma telinha aí. E aqui ele diz que está faltando 7 minutos e 15 segundos para alinhar. E o que seria esse alinhamento? Vamos ver isso direitinho. O sistema inercial ele é totalmente independente de qualquer outro tipo de fonte externa de alimentação de dados. Então ele não depende de GPS, não depende de sinal de rádio, não depende de bússola. Ou seja, é um sistema completamente independente. Só que para ele funcionar, ele precisa saber exatamente onde o avião está. Como é que ele sabe isso? Ora, meus senhores, como a Terra gira a aproximadamente 1.600 km por hora aqui na linha do Equador, a plataforma instalada nesses giros laser, né, no ADIRO, eles sentem essa velocidade da Terra. E como a velocidade tangencial ela altera dependendo de que ponto do planeta você está. Por exemplo, se ela estiver aqui ao sul do Equador, a velocidade tangencial aqui da Terra ela é menor do que aqui no Equador. Concorda?
Eu sei, parece estranho falar isso, mas eu vou explicar aqui, ó. Se eu botar um 747 aqui e um 787 aqui, nesse prato de toca-discos, e eu ligar, esses dois aviões possuem a mesma velocidade, não é mesmo? Aparentemente sim, eles passam pelo mesmo ponto ao mesmo tempo. Só que o 787, ele está percorrendo um caminho maior que o 747, não tá? Então, se ele percorre um caminho maior no mesmo tempo, então a velocidade tangencial dele é maior, entenderam? A mesma coisa acontece aqui no planeta Terra. Se o avião está no Equador, a velocidade tangencial dele é maior do que se ele estiver aqui mais para o norte ou aqui mais para o sul. Tanto isso é verdade que um Adiro leva, aqui em São Paulo, por exemplo, aqui onde a gente está, leva 7 minutos para estabilizar. Enquanto se ele estiver no Equador, demora de 4 a 5 minutos. Agora, se ele estiver em países mais perto do polo, por exemplo, aqui na Noruega, ele vai demorar mais de 16 minutos para se alinhar, porque a velocidade é muito menor. Bom, uma vez que o avião sabe exatamente a latitude que ele está em relação ao planeta, ele só precisa agora saber a longitude para saber, porque a latitude aqui na Noruega, ele pode estar na Noruega, pode estar na Groenlândia, pode estar no Alasca. Então ele precisa saber a longitude. E essa longitude vem de uma entrada manual do piloto, ou pode ser do próprio GPS, ou da última posição que o avião estava, porque ele guarda sempre a última posição que estava. A partir do momento que o sistema inercial sabe onde ele está, ele passa a calcular qualquer movimento que o avião faça. Então, se você colocar o avião só um pouquinho para frente, ele já vai saber que o avião se mexeu, porque existem acelerômetros na plataforma inercial. E aí existe um cálculo de força que calcula qual foi o movimento do avião. E esse cálculo é integrado a cada segundo para calcular a nova posição dele. Isso é muito legal, né? Você pega onde você está, você se mexeu, aí você calcula onde é que você está. Então agora onde você está não é mais onde você estava. E isso se chama erro. E ele está toda hora calculando o erro para saber a nova posição. Isso é muito legal. Entenderam como é que funciona o Adiro? Pelo menos, mais ou menos? Legal. Grande abraço e até o próximo vídeo.